tarde a todos e a todas. Declaro aberta a reunião da Comissão de Educação, como vice-presidente da Comissão de Educação. Cumprimento o meu colega vereador Davi Ismael, os assessores aqui da mesa, os nossos colegas da Prefeitura Municipal de Vitória, da Secretaria Municipal de Educação. Obrigado pela presença. Vamos dar início à reunião. Vou pedir ao vereador Davi Ismael que faça a leitura da ata da sessão da reunião anterior. Cumprimento também o meu colega vereador, o Anderson Marinho. Som. Vereador Vinícius Simões, a ata foi enviada por e-mail. Por celeridade, se a gente pudesse dar a ata por lida e aprovada como redigida. Ok. Vereador Anderson Marinho, concorda, vereador? Concorda. Então, vou passar... Se quiser analisar os dois processos, sim, a pauta são só dois processos. Isso. Vamos agora, então, dar a data como lida. Já foi encaminhada por e-mail. Existem dois processos na pauta. Primeiro processo, um projeto de lei de número 401/2014, do vereador Rogerinho Pinheiro, que dispõe sobre o atendimento aos alunos deficientes, surdos, mudos e visuais nos cursinhos preparatórios para pré-vestibular no município de Vitória e da outras providências. Peço aos vereadores que façam registro da presença. Isso. O vereador Anderson Marinho deu pela aprovação da matéria. Projeto, acredito eu, vereador, dispõe sobre que os cursinhos preparatórios promovam, contratem profissionais para atender aos surdos e mudos, para que os mesmos tenham os mesmos direitos que os demais, podendo os mesmos participar desses cursinhos preparatórios. Vereador Vinícius Simões. Eu acho que é isso, né, vereador? Podia verificar se de fato é esse processo que... É isso mesmo, né, vereador? Ok. A presença... Quero também cumprimentar os servidores da Prefeitura que se fazem presentes. Se trata da nossa reunião regular da Comissão de Educação e o acompanhamento que fazemos das diversas temáticas. Na última foi merenda escolar e aquilo que nos foi solicitado foi educação especial. E vocês bem sabem que esse projeto, na minha opinião, deveria ser devolvido ao autor, por duas irregularidades. Primeiro, que não tem aluno deficiente. Acho que isso é muito pejorativo. São pessoas com alguma deficiência, mas essa rotulação acaba denegrindo a imagem, é algo já muito superado, que já foi inclusive alertado ao vereador Rogerinho e à sua assessoria jurídica diversas vezes. E também não existe o surdo e mudo. O surdo mudo não existe. A questão da mudez são pessoas que não falam, e o surdo fala, mas através da sua linguagem, que é a Libras. Então, assim, eu me sinto completamente desconfortável de apreciar a matéria. Ok. Vossa Excelência quer pedir vista? Vossa Excelência... Eu quero devolver ao autor para corrigir os vícios apontados. É possível isso? Vereador Anderson Marinho, concorda, vereador? Em relator à matéria? Eu não estou confortável com a defesa do vereador Davi, quero manter a relatoria. Vossa Excelência quer manter... Eu vou pedir vista do projeto, então. Ok. Porque eu vou analisar o projeto, analisar a relatoria do vereador e vou fazer os acertos necessários, porque eu acho que, de fato, os cursos preparatórios também precisam garantir a essas pessoas o acesso à informação. Inclusive, não só os cursos preparatórios. Tudo. Mas tudo que... Tudo. Em todos os espaços que isso possa acontecer. Posso pedir vistas, vereador? Claro. Ok. Então, peço vistas. Vou conversar com o vereador Rogerinho e vamos sanar, vereador Davi, essas expressões desatualizadas a respeito do assunto. Segundo processo da vereadora Neuzinha, 8144-230-2015, cria os Jogos da Cidade e da outras providências. O vereador Anderson Marinho deu pela aprovação da matéria. Como vota o vereador Davi? Voto favorável. Vamos votar no painel.
Conseguiu, Vanos? Com 3 votos, projeto aprovado na Comissão de Educação. Bom, não havendo mais nada a tratar nesta comissão a respeito desses projetos, eu vou passar a palavra ao vereador Davi Ismael, para que ele possa conduzir os trabalhos dentro da perspectiva que foi aqui convocada. O vereador Vinícius Simões, vice-presidente, presidente em exercício dessa comissão. Hoje é um dia significativo que os vice-presidentes estão virando presidentes. Então, é um dia importante. Fique até Vereador Anderson Marinho, membro titular dessa comissão. O Bruno e a assessoria do vereador Luiz Emanuel, que assim o represento, certamente houve alguma dificuldade, porque o vereador Luiz Emanuel sempre muito combativo com relação ao tema da educação. Mas eu queria propor, nos 40 minutos que temos, possibilitar a fala, Secretaria de Educação, pelo tempo de 15 minutos, talvez por mais 5, 20 minutos, tá ok? Para falar sobre o tema educação, e logo em seguida a gente possibilita 5 minutos de fala de cada vereador. Eu acho que são para sanar as dúvidas existentes. Qualquer insistência que a dúvida persista, a gente pode marcar uma outra oportunidade ou uma outra forma de assim solucionar. Vereador Vantos Marinho concorda com a proposta do vereador Davi? 15 mais 5? 15 mais 5. Ok. Ok. O 15 foi só por causa de Vossa Excelência. Eu assino aqui? É engraçadinho hoje. Então, quero convidar, quem é que vai fazer uso da fala? Pode fazer uso da nossa tribuna, fique bem à vontade. A pessoa, quem é que está lá na apresentação acompanhando? Se precisar de alguém da nossa assessoria, pode subir, ou caso vocês queiram. William, dá um suporte lá. E, vereador Vinícius Simões, queria apresentar como proposta para a próxima reunião da Comissão de Educação a ampliação do Ronaldo Soares. Se vereador Anderson Marinho é muito ativo ali no bairro, Vossa Excelência concorda? Sim, Excelência. Ok. Então fica aprovada a proposta de vinda, de diálogo sobre o Ronaldo Soares, pelo fato das crianças fazerem ainda educação física na rua nos últimos 36 anos. É isso tudo que vocês estão lá, pai. O Alex falou que foi aluno de lá ontem. Deixa eu dar um esporro amarelo. À vontade. Isso. Olá, boa tarde a todos. Vamos acostumar com o microfone. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, fazer um agradecimento, né, aos vereadores por solicitar, né, oportunizar que a gente possa trazer um pouco sobre, né, a política de educação especial de Vitória, compartilhar um pouco com a Comissão de Educação, comissão essa tão importante, né, para o debate aí da educação de Vitória. Então, a gente trouxe, né, um pouco do trabalho que a rede de ensino de Vitória vem trabalhando, vem executando aí com os nossos alunos com deficiência, né? Mais de 1.000 alunos matriculados na nossa rede de ensino, como a gente vai trazer aí nos dados para conhecimento de vocês. Bom, quero estender meu agradecimento também, né, em nome da nossa secretária Adriana Esperandio, que não pôde estar aqui, mas trazer o agradecimento dela também por essa pauta de hoje. Agradecer também a presença, né, da minha equipe que está aqui hoje, né, a presença da Maria Amélia, a Sulamar, que vieram comigo hoje ajudando, né, contribuindo aí com a pauta, com a Carmen, que é a nossa psicóloga, então fazer esse agradecimento. Bom, então a gente vai trazer um pouco desse panorama, dessa organização. Aí, por favor, Sulamar. A gente trouxe ali, no início dessa apresentação, um mapa de Vitória para que a gente possa falar um pouco de quem são os alunos que a gente atende. Até por Vitória ser uma ilha, né, muito próxima ali à Serra, Cariacica, Vila Velha, a gente acaba atendendo uma demanda muito grande também oriunda desses municípios, de famílias que saem desses municípios e vêm, né, vêm morar na cidade de Vitória.
Então, a gente recebe essa demanda, é uma demanda grande, que a gente quis trazer isso como destaque para a gente iniciar a nossa conversa. Aí a gente vai apresentar os dados da Rede de Vitória. Hoje nós temos, né, 102 unidades de ensino, aí sendo 49 atendendo as crianças da educação infantil, de 0 a 5, do ensino fundamental, 53 unidades, sendo que dessas, 20 também atende a modalidade jovens e adultos. Dessas daí também nós temos 3 EMEFs que atendem o tempo integral, temos 4 centros de ciência e educação, e aí num total de quase 50, né, 49 mil alunos matriculados na rede de Vitória. Então, entrando agora no específico da modalidade de educação especial, para quem às vezes não tem, né, o conhecimento, a educação especial é uma modalidade de ensino, que a gente trouxe ali para ilustrar, que transversaliza, né, todas as etapas e níveis de ensino. Então, desde a educação infantil até o ensino superior, se a gente tem o estudante com deficiência, tem que ser garantido a ele todos os serviços necessários a qual ele tem direito. Então, aqui, né, Prefeitura de Vitória, a gente trabalha com a educação infantil, com o ensino fundamental e com a modalidade de jovens e adultos. Então, quem é esse público? Né? A gente está falando de quem? Educação especial a gente está falando. Né? Existem legislações, então a gente aponta ali, conforme está colocado na política, que são aqueles estudantes com deficiência, né? Aquele estudante cego, aquele estudante surdo cego, né? Aquele com deficiência física. Então, a gente está falando desses estudantes. A gente fala também, né, dos alunos com transtornos globais de desenvolvimento, que aí a gente está falando do aluno autista, do aluno com as psicoses, dos alunos com outras síndromes, né? Então, a gente está falando desse grupo de estudantes que também se encontra ali como público da modalidade, e também os alunos com altas habilidades, superdotação, que também se configuram como público de educação especial. Né? A gente trouxe ali, para vocês, né, entenderem, uma ilustração de qual é a base do trabalho da modalidade de educação especial. Então, a gente aponta já um tripé, né, ali no primeiro quadro, que é a garantia da matrícula. Matrícula não é negada e nem pode ser negada, então todos os alunos que chegam às nossas escolas têm a garantia da matrícula, a permanência e o acesso ao currículo. Então, para que ele fique com qualidade dentro das escolas, precisa-se pensar toda uma organização de apoios para que ele fique, né, e tenha o seu aprendizado ali garantido. E também o outro serviço, que é o atendimento educacional especializado, que é direito desses estudantes, né, de voltar, de ter esse atendimento ampliado no contraturno, que é um atendimento mais específico, que é destinado a esses estudantes, né, é uma atividade complementar ou suplementar a necessidade ou a potencialidade que aquele estudante apresenta. Quando a gente fala, né, da matrícula, todos os estudantes eles têm direito à matrícula em qualquer escola da rede, das 102 que a gente apontou. Porém, entendendo a necessidade de alguns estudantes, né, pela questões específicas da área, nós temos a nossa organização para atendimento aos estudantes surdos e para os estudantes com altas habilidades, diferenciações nesse atendimento. Por exemplo, na área da surdez, a gente conta com 7 unidades de ensino, que a gente chama de unidades de referência para atendimento a esse público surdo, entendendo que eles precisam estar junto com seus pares linguísticos. Não adianta eu colocar, né, um surdo matriculado em cada escola, porque ele não vai ter com quem dialogar. E como bem o próprio vereador aqui colocou, o surdo fala e fala muito, né, mas pela língua de sinais. Então, ele precisa do seu par linguístico, então, por isso, dessa organização, dessas 7 escolas para atender a esses estudantes surdos. Nessas escolas, nós temos aí os profissionais envolvidos, né, tradutor e intérprete, professor bilíngue, para atendimento a essa demanda. Para a área de altas habilidades, ali a gente traz um destaque de algumas ações, né, feito com os estudantes surdos, que a gente sempre tenta organizar o encontro desses estudantes. Nós temos 60 e tantos estudantes surdos na rede de Vitória, então a gente promove esses encontros para que eles possam, né,
trocar as experiências. E aí a gente vai apresentar sobre altas habilidades, que a gente também, altas habilidades, a gente tem a matrícula em todas as escolas, porém o atendimento educacional especializado, que é feito no contraturno, ele é realizado em 6 escolas referências para esse atendimento. Nessas escolas, a gente tem um professor especializado na área de altas habilidades, que desenvolve ali várias atividades para potencializar esse estudante, né, que traz aí indícios, traz um talento, né, que precisa ser potencializado, precisa ser desenvolvido. São aquelas escolas ali que a gente, né, sinaliza. Aí também a apresentação de tantas outras atividades. No último ali, ó, vale a gente destacar, naquela, não sei se vocês estão conseguindo enxergar por conta da luz, mas aquele último quadrinho ali é uma aluna nossa do 7º ano, que ela é praticamente cega e tem um talento maravilhoso, né? Então, ela frequenta essa sala e está tendo ali o seu talento potencializado, né, na escola mais próxima ali que ela estuda. Passa, por favor. Então, a gente traz um destaque também para as escolas de tempo integral. Como eu sinalizei anteriormente, temos 3 escolas de tempo integral, e que essas escolas, nós temos também a matrícula, né, de estudantes com deficiência, né? Por que a gente traz o destaque? Porque com a ampliação do tempo dessas estudantes na escola, a gente teve que repensar essa organização a partir da condição de alguns estudantes de não ter, na verdade, essa condição de permanência durante as 7 horas diárias. Então, foi feita uma parceria com o Ministério Público e cada estudante desses 22 ali sinalizados, existe um instrumento que a gente chama de plano de trabalho pedagógico, em que é colocado toda a situação, condição desse estudante, para que seja feita uma avaliação junto com as famílias, junto com o Ministério Público, junto com a equipe da escola, se ele tem ou não a condição de permanência, né, nesse tempo integral. Então, nós temos, acho que são 2 ou 3 alunos desses 22 que apresentam essa condição mais complexa e hoje eles ficam num tempo reduzido, mesmo sendo a escola de tempo integral. Né? Então, existe uma organização nos horários, mas para que eles possam participar dessas atividades na escola de tempo integral. Passa, por favor. Então, a gente chega nos dados de Vitória. Então, a gente trouxe, né, de 2013 a 2016, o quantitativo de alunos que nós temos matriculados na rede. Hoje, 1.190 estudantes, público da modalidade. Tivemos, né, a gente percebe um crescimento grande na educação infantil, por exemplo, a gente tem um crescimento grande de estudantes já com 2, 3 anos de idade, já com um diagnóstico de alguma deficiência ou algum transtorno. Então, a gente vem percebendo esse movimento também na educação de jovens e adultos, né, que muitos jovens, muitos adultos que não tinham frequentado a escola e agora ingressam, né, tendo aí essa oportunidade. Quantitativo de alunos público, né, como eu falei, separado, nós temos 217 na educação infantil, 869 no ensino fundamental e 104 alunos na modalidade jovens e adultos. Também a gente trouxe, né, para trabalhar ali, para poder apoiar, desenvolver todo esse trabalho com esse quantitativo de estudantes, nós temos 272 professores especializados, né, professores que atuam diretamente com esses estudantes nas áreas específicas, que a gente vai ver mais à frente, né, que são professores. A partir da demanda que a escola apresenta, a gente tem um professor especializado ou na área de deficiência intelectual, ou na área de deficiência visual, altas habilidades ou surdez. Esses atendimentos, eles acontecem em salas de recurso, né, que são uma sala onde tem equipamentos que podem contribuir com a aprendizagem dessas crianças, são jogos, né, são materiais adaptados. Esse atendimento que é feito no contraturno, que vem complementar ou suplementar. Então, a gente tem esse atendimento nas salas de recurso. Hoje, a rede de Vitória já tem um quantitativo de 66 salas instaladas nas escolas. Então, das 102, nós temos já 66, sendo 51 no ensino fundamental e 15
na educação infantil. Então, a gente tem, né, uma cobertura bacana. Esses materiais todos, né, com recurso aí do MEC, então a gente tem isso já organizado. Passa, Sula. Além dos professores, né, dos outros profissionais que a gente fala ali, o tradutor e intérprete, que a gente aponta ali nos 272, a gente percebe que alguns desses estudantes, não são todos, mas aqueles com maiores comprometimentos, precisam de apoio, né, de outros profissionais. Então, a gente traz o destaque ali do apoio do agente de suporte operacional, que é a SO, e da AEI, né, que são 2 profissionais que têm nas suas atribuições o apoio à higienização, à locomoção, ajuda na alimentação dessas crianças que ainda não têm a autonomia para realizar tais ações. Então, a gente precisa contar com essa pessoa que vem ajudar nos cuidados dessa criança, né, desse estudante, desse jovem aí matriculado na unidade de ensino. Também temos o apoio pedagógico, que aí vai contribuir mais em sala de aula com o professor, dos estagiários, né, que são estudantes de pedagogia, que estão lá para apoiar o professor, tanto da sala de aula regular, quanto o professor especializado nesse trabalho aí com os alunos em sala de aula. Então, como eu trouxe para vocês, nós não trabalhamos com professores generalistas, professores que atuam em todas as deficiências. Então, a cada, né, demanda que chega de grupos de alunos com deficiência, nós temos ali professores nas áreas específicas. Então, se tem a matrícula de uma criança com deficiência intelectual, a gente vai ter um professor nessa área. Uma matrícula de uma criança cega, a gente vai ter um professor na área de deficiência visual e assim por diante. A gente vai tentando, né, suprir a partir das especificidades que chegam, né, de matrículas lá na secretaria. E aí, quais são as atribuições desse professor? Por que a gente faz um destaque? Porque a gente viveu um tempo onde esse professor especializado muitas vezes ficava muito ao apoio ao atendimento suplementar e complementar, que é esse do contraturno, né? E hoje a gente percebe um trabalho muito voltado para atender esse estudante na sala de aula regular. Porque a gente precisa pensar esse apoio em sala de aula regular, com todos aqueles apoios ali, né, apresentados. Então, ele tem que pensar junto com o professor da sala de aula regular. Ana Lúcia, só uma pergunta, Sim? não quero atrapalhar, mas todos os alunos classificados como especiais, todos eles têm matrícula regular dentro do sistema de ensino? 100%. Sem nenhuma exceção? 100% deles têm matrícula Ótimo. na sala de aula regular, 100%. E aí, para cada aluno é pensar... Qual é o número, por favor, vocês têm? 1.190 alunos matriculados. Especiais? Público da modalidade, entendendo que a gente conta também, né, com 1.190? com altas habilidades também, altas que a gente não está habilidades. falando de Entendi. deficiência. Mas são 1.190? Então, com altas habilidades, a gente tem em torno de 100 estudantes. Então, 1.000, né, 1.090 especiais, são mas... alunos com algum tipo de deficiência ou transtorno. Altas habilidades são aqueles alunos que trazem algum indicativo de um talento mais exacerbado, né? Um aluno que tem um dom mais para artes, para música, a especialidade, futebol. o aluno, para ser especial, ou ele tem um nível de deficiência que o classifica como tal, ou nível de Altas habilidades, alta habilidade que o exato, coloca à distância dos que outros. precisa ser potencializado. Isso aí. Isso aí. Tanto que o termo é altas habilidades e superdotação, que são esses alunos que precisam também ser trabalhado, né? Esse talento, essa possibilidade aí que ele apresenta. Então, a gente, né, continuando, esse professor vai Desculpa, fazer tá? esse trabalho. Não, fique à vontade. Vai fazer esse trabalho, né? Sala de aula regular, esse trabalho no outro turno. E aí a gente traz um destaque ali, o plano de trabalho pedagógico, que é um instrumento que faz com que essas informações desses estudantes circulem na escola, para que todos os profissionais dentro de uma escola possam, né, ser responsáveis por a educação daquela criança. Né? Então, a gente é um documento que é sistematizado ali, é compartilhado com todos os profissionais, onde a gente sistematiza todas as informações do estudante, se tem acompanhamento clínico, inclusive, porque essa é uma preocupação. Muitas vezes, a parte clínica associada, né, acarreta aí benefícios para
o avanço da educação. Então, a gente traz isso aí como um ponto positivo, né, na política de Vitória. E aí, também, a gente traz um destaque que muitas vezes a escola sozinha, né, tem suas dificuldades para estar atendendo a esse estudante e precisa dessas ações aí intersetoriais. Então, nós temos uma parceria grande com várias instituições, outras secretarias, né? O próprio Ministério da Educação, que a gente tem feito contato, né, sempre aí buscando algumas orientações, alguns apoios, né? A saúde, assistência, transporte, que também são grandes parceiras, a partir do que a gente traz ali de demanda, né? Então, a gente traz o destaque: cultura, esporte, né? Transporte, né? O CAPES infantil, que a gente traz um destaque, que é um grande parceiro para nos ajudar nessa avaliação de algumas crianças que ainda não têm um laudo fechado, mas traz um indicativo forte de apresentar alguma deficiência. Então, a escola muitas vezes precisa dessa parceria. E aí a gente vem apresentando, né, outras parcerias nossas. A gente faz um destaque para a nossa aquisição, que foi feito ano passado, que são os 2 ônibus acessíveis. Essa era uma angústia que a gente tinha, né, com as saídas pedagógicas dos nossos estudantes com deficiência física e cadeirante, né, com mobilidade reduzida. Era sempre uma preocupação, mas o ano passado recebemos esses 2 ônibus, que agora, né, super bacana, a gente consegue garantir, né, o direito desse aluno transitar com mais dignidade. E aí a gente traz um destaque também para os centros de ciência, que é a Praça da Ciência, a Escola de Biologia, a Ciência e Física, que são espaços que a gente pensou também algumas sessões, algumas apresentações, alguns materiais que fossem mais acessíveis para receber esse público, né? Então, a gente traz ali um destaque embaixo, né, na Escola de Biologia, com a cozinha tátil, que tem todo o material que o deficiente visual, o cego, ele pode tatear, então ele vai ter ali a condição de estar participando, né, como os demais outros colegas ali da sala. No planetário também, todo o material adaptado para que o aluno cego com baixa visão também possa tatear e conhecer lá, né, os planetas, a crosta terrestre, ter lá a oportunidade de conhecer aqueles conhecimentos ali mais voltados à astronomia. Posso fazer mais uma pequena pergunta? Lógico. Esses 4 equipamentos foram incluídos nesse roteiro dos alunos especiais nessa gestão, não foi? Ou começou antes? Teve um movimento intenso nessa gestão. Sim. Um movimento intenso, então, todas essas sessões, todos esses materiais que eu estou apresentando, foi um movimento feito nessa gestão, né, de pensar o planetário, que é todo, né, a sessão é toda descrita ali, Sim. toda, né, então como que um cego, como é que um surdo, por exemplo, vai ter acesso àqueles recursos? Então, também pensamos no próprio planetário, uma sessão toda traduzida em libras. Então, foi feito vários movimentos para tentar minimizar o que não era garantido, né, de acessibilidade a esse público. Então, a gente traz um destaque para que a gente consiga que isso tudo, né, aconteça. A gente precisa pensar na formação dos nossos professores. Então, existe um intenso trabalho formativo com os profissionais da Rede de Vitória, né? Então, é um trabalho que acontece tanto para os professores que atuam na educação especial, mas com os demais profissionais. Então, a gente sabe da importância disso. Então, seminários, várias reuniões, temos uma plataforma, a plataforma Vix Educa, que é muito usada, vários materiais sendo disponibilizados para que todos tenham acesso, né, a essas informações. E aí a gente trouxe, para finalizar, né, alguns destaques que a gente teve da nossa política de educação especial, né? Então, em 2013, tivemos, por exemplo, a presença da Rosana Cipriano, né, assessora do MEC, que aí também fez, né, um destaque, aí, um elogio bem bacana, bem favorável a esse movimento. E é bacana quando a gente escuta alguém que chega de outro estado, uma pessoa com experiência, né, de outros estados, e traz esse ponto favorável, essa fala, isso é bacana, então a gente trouxe esse destaque.
Tivemos em 2014 a presença de um assessor da Unesco, né, fazendo um levantamento de todo o movimento da Política de Educação Especial, de como acontecia, visitou várias escolas, coletou vários materiais, porque isso vai ser, com esse material, produzido um artigo, porque Vitória foi considerada uma das 10 cidades do Brasil com a melhor política de educação especial. Então, foi feito todo um trabalho, né? Pode passar? E aí, também, só para a gente finalizar, que a gente teve também a visita aí de um grupo de mexicanos, onde Vitória participa de um estudo comparado, e que também, né, tivemos aí um destaque, que eles ficaram surpresos, não só com a educação especial, mas como a educação de Vitória, né, acontece. Então, a gente trouxe também para a gente poder valorizar um pouco o nosso trabalho, enquanto, né, educadores da rede de Vitória, que a gente está ali e percebe o quanto que a gente vem avançando nesse processo educacional. E é isso, né? A gente agradece a oportunidade. Ana Lúcia, muito obrigado. Mais alguém da equipe tem alguma coisa a acrescentar? Se tiver alguma pergunta, elas podem contribuir. Então, vamos abrir direto para os vereadores. E se alguém que assiste também a sessão tiver interesse em falar, se manifestar, alguém tem? Inicialmente? Vamos começar pelos vereadores, então. O vereador Wanderson Marinho. Vamos começar de lá para cá. Boa tarde. Acho que é importante ser explanado na comissão, onde a temática discute educação no município de Vitória, parabenizar a condução do vereador Luiz Manuel, vice-presidente Vinícius Simões, membro, vereador Davi, e esse vereador que vos fala. A respeito dos concursos, o que temos, o que está sendo discutido, o que tem sido programado, e em números, qual seria a demanda necessária de quantitativo para ser chamado de professores? Então, a gente acredita que aquele número de profissionais ali, né, que a gente trouxe, hoje nós estamos com 272, então seria esse número aproximado, né, sabendo profissionais envolvidos, porque a gente fala dos professores e também dos tradutores e intérpretes, né? Então, não, a gente está falando, né, do profissional que atua mais na área pedagógica. Já tivemos um avanço que na deliberação do Plano Municipal, né, de Educação, já ficou acordado que nesses 10 anos, né, esse concurso deva acontecer. Hoje nós temos a maioria de contratados, realmente, né, então a gente já faz esse debate, isso já vem sendo discutido para que aconteça futuramente esse concurso para os professores, né, atuarem na educação especial. Já inclusive tramitando alguns processos, né, para a questão do tradutor e intérprete, que é uma demanda não só para a Secretaria de Educação, mas para as outras secretarias, de ter esse profissional para receber, né, o cidadão surdo que chega. Então, a gente sabe, porque a gente dialoga muito com outras secretarias e vê essa dificuldade. Sobre a questão da SO, né, que hoje exerce esse papel de cuidador, a gente vem também dialogando, um diálogo intenso, inclusive, com a administração, de pensar esse concurso, não sei se um concurso, mas talvez um processo seletivo, mas algo que possa, né, colaborar de ter esse profissional na rede para atender essa demanda. Porque é uma demanda crescente, né? A gente vê que é uma demanda crescente, a gente percebe isso, inclusive, na educação infantil, como essas crianças com menos idade, né, cada vez com menos idade, chegam às nossas unidades de ensino. Então, a gente percebe que isso é uma demanda que precisa realmente acontecer, mas que estamos já discutindo, dialogando e pensando alternativas para que isso aconteça. Queria insistir nessa pergunta do vereador Anderson, mas sendo específica, com relação ao concurso de professores surdos. Hoje a gente tem um intérprete que não tem a capacidade pedagógica para dar um suporte didático ao aluno. Nós temos professores contratados
que extrapola, inclusive, aquilo que a legislação permite, porque passa dos 6 anos, em inúmeros casos na Prefeitura de Vitória, que passa o tempo máximo permitido, pela impossibilidade de se fazer, pela dificuldade de se fazer o concurso. E deixo claro que essa dificuldade é tão somente burocrática e não financeira, porque quando eu faço concurso para um professor surdo, eu cancelo uma contratação. Então, você substitui, o impacto financeiro é exatamente o mesmo. Fica só meu questionamento e minha tristeza para com a inexistência desse concurso. Mas parabenizo pela inexistência do professor generalista, que é um respeito ao aluno, porque possibilita adequar a dificuldade ao sistema de aprendizado, isso é muito bom. Passo às minhas perguntas. É possível uma medicação desse aluno que tem alguma dificuldade por parte dos professores, ou a medicação é proibida? Então, na escola... Do professor do aluno especial. Então, eu quero saber. Ok. Na escola, a gente está falando, né, de um processo de escolarização. Não é função da escola, né, não cabe nas atribuições do professor esse ato do medicar. Por isso que eu trouxe as parcerias que a gente faz, enquanto Secretaria de Educação, com outras secretarias, inclusive da Saúde. Aí eu trouxe até um destaque com o CAPES Infantil, que é um grande parceiro para nos ajudar, né, a pensar possibilidades daquele estudante que às vezes traz, né, como desafio algumas questões que impossibilitam esse não aprendizado dele. Então, essa parceria é importante. Porque a partir do momento que a logística foi pensada para termos algumas unidades onde a gente consiga concentrar o aluno e atender desde a acessibilidade da infraestrutura até a presença do professor, creio eu que seria importante se pensar na presença de um enfermeiro ou de um auxiliar de enfermagem, possibilitando a regularidade escolar desse aluno. Eu acho que assim, na verdade, é um debate, né, amplo que a gente tem sobre essa questão da saúde dentro da escola. Já existem alguns programas, como o Programa de Saúde Escolar, que a gente já tem esses profissionais da área da saúde, né, colaborando, né, a gente tem um dentista na escola, então a gente já tem alguns movimentos acontecendo da área da saúde dentro da escola. Lembrando que eu estou falando de medicação de aluno especial, não estou falando do aluno que está gripadinho, do aluno, estamos restringindo o campo do nosso debate à educação especial. Hoje, com a demanda que a gente tem e com as complexidades que a gente atende nas escolas, seria praticamente ter um profissional desse em cada unidade de ensino. Okay. Né? Então, assim, acho isso inviável, acho que não é de competência da educação, acho que a gente precisa buscar ampliar essas parcerias, como a gente vem ampliando junto com a Secretaria de Saúde, né, de assistência, para que a gente possa ter realmente esse apoio quando necessário, em alguns casos que a gente tem maior dificuldade. Mas isso vem acontecendo, a gente encontra pouca resistência muitas vezes da família, então não vejo necessidade desse profissional. Se o vereador Davi Ismael me permitir, eu quero só fazer um intervalo aqui para a gente abrir uma outra perspectiva. Não só não é da competência da educação, como pode criar um ambiente absolutamente desfavorável para quem não tem a prerrogativa de tratar tal situação. Porque na iminência de você tiver que ter cuidados de saúde dentro da educação, qualquer resultado negativo em relação a isso, nós criamos um problema jurídico para a escola que é absolutamente... Eu acho que descaracteriza o papel da escola. Claro. Só sentar numa dessas cadeiras aqui, ó, que facilita. Justificar porque não é papel da educação cuidar de saúde de aluno. Vereador Luiz Emanuel, discorda assim frontalmente. Nós, repito, estamos falando de educação especial. E às vezes esse aluno, por motivo de autismo, por motivo de outro tipo de dificuldade, ele precisa ser medicado. E a família não consegue um ingresso ou tem dificuldade de ingresso por causa da sua vida laborativa. Então, esse aluno precisa ser medicado, mas não acho que tem que ser pelo professor. Claro. Mas acho que pode ser no ambiente escolar. São duas discussões. Eu só acho que a gente opta pelo caminho mais fácil de proibir. Não, mas como é que é na escola privada, vereador? Qual dela? Depende. Aqui eu estudei tem médico. Contratado por quem? Pelo colégio. Mas não é o caso da educação. Ok, mas foi uma pergunta de Vossa Excelência. Acho que alguns colégios, em razão de uma logística de concentração,
Se esse aluno precisa ter medicado, determinado colégio da rede pública tem um enfermeiro. Determinado colégio. Não precisa, ninguém aqui está defendendo um enfermeiro por colégio. Exato, é isso que eu Mas se a gente conseguir ter 2 enfermeiros, um na parte da manhã, um na parte da tarde, a gente concentrar esse aluno que precisa de uma medicação constante, talvez uma medicação para acalmá-lo, para que ele consiga interagir, para que ele consiga conviver e fazer o uso assim. Eu queria dar sequência às minhas perguntas. A senhora disse sobre transportes gratuitos para os surdos. Vale social. O Vale Social é somente para os surdos. Se discute, isso é uma legislação municipal, um decreto? Então, na verdade, o que acontece? Pela organização, né, dessa política que foi organizada para atendimento aos surdos, da gente ter as escolas referências por conta, né, desse par linguístico necessário do surdo com surdo. Sim. Então, a gente acaba tirando aquele estudante da sua proximidade de casa e levando para uma escola mais longe. Okay. Então, nessa perspectiva, para essa família, porque não é só dado ao estudante, mas a família também é o responsável que leva e que busca, né, quando é uma criança, quando tem uma dependência maior, esse vale social, essa passagem para que ele possa se deslocar, porque é o município tirando o direito dele estar, de certa forma, perto de casa. Então, por isso que é feita essa oferta, para que a gente garanta que ele vá para uma dessas escolas de referência. Eu queria voltar, se for possível, sobre a questão ainda, né, que você trouxe sobre a medicação. Se a gente pensar nessa perspectiva de ter um profissional da saúde em cada escola... Não, né, em cada escola, só nas escolas de referência. Nas escolas, para a gente ter escolas de referências, né, para aqueles que precisam se esse é meu entendimento, de medicação. Você, né, de medicação, a gente vai ter que ter praticamente em todas as escolas. Não, eu vou escolher, a prefeitura iria, através de uma diretriz, apontar escolas referências nessa área. Nós temos 1.100 estudantes, se a gente for nessa lógica da deficiência, e praticamente todos esses alunos, praticamente todos, pelo que a gente vem dialogando com as famílias, fazem uso de algum tipo de medicação. Não. Alguns com uma complexidade maior, outros não. Lógico que tem aqueles que não fazem uso, mas o que a gente vem dialogando... O paralítico não usa remédio para se acalmar. Depende, mas não talvez usa para não se acalmar, mas talvez faça uso para outros tipos de demandas que ele apresenta. A medicação a que eu me refiro é tão somente a medicação que possibilita ou contribua para que o aluno fique em sala de aula. O bipolar, o autista, nesses casos, não estamos falando de Tilenol, não estamos falando de Afrin, de qualquer outro tipo de remédio. E a gente está só reforçando, assim, que há necessidade desses estudantes, que a gente tem alguns estudantes, né, como você fala do autismo, alguns casos mais complexos, que existe essa parceria da família, inclusive, junto até um diálogo com os neurologistas, psiquiatras que atendem, a gente consegue fazer esse diálogo para que essa medicação seja dada fora do horário escolar. Okay. Ele já chegue no horário de escola numa condição favorável para que ele tenha seu aprendizado garantido. Tem mais 2 perguntas. Sim. A primeira delas com relação aos estagiários. Vereador Ismael, só um segundinho. Nós precisamos avançar. Vamos estender por 5 minutos mais a sessão para a gente poder depois dialogar. A Comissão de Segurança tem reunião daqui a pouco. Vereador Gandini, vereador Bolão, compreensão de... Podemos ter 10 minutos? Compreensão? 10 minutos? 10 minutos. Ok. Forma pragmática. Aquilo que iniciou todo o debate, as denúncias ou o factoide que foi criado por algumas pessoas, isso por eu ser um vereador que dialoga e busca primeiro as soluções dos problemas, existe déficit de estagiários, desses cuidadores que davam apoio, porque hoje diversas pessoas suscitam, diversas não, algumas pessoas suscitam a informação, o fato de que não tem ninguém mais para limpar, para ajudar a cuidar dessas crianças. Verdade ou mentira? Houve, na verdade, durante o início desse ano, que é o período que a gente vai fazendo o ajuste, porque muitos estudantes chegam na rede, estudantes novos, que não estavam previstos para ter esse apoio.
Então, todo início do ano, a gente percebe que precisa desse tempo para poder ajustar esses apoios dentro da escola. Então, pode ser que em algum período, até porque houve realmente um certo atraso na liberação desses contratos, mas que isso já está fluindo, esses estagiários já estão chegando à escola, né? Então, esse ajuste, ele acontece todo ano. Pode ser que aconteça, né, alguns casos dessa demora, mas porque o estagiário que está lá, é um estudante nessa figura, né, também aprendendo na escola, na função de estagiário. Muitas vezes eles passam por todo aquele processo de seleção, de pegar a documentação e simplesmente, no tempo de chegar à escola, desistem do contrato. Então, aí por isso que às vezes há essa demora e a gente precisa contratar um novo estagiário para suprir aquela demanda. A última pergunta é sobre o transporte acessível, que foram os ônibus cedidos pelo governo Sim, federal no final do ano passado. Ele atua complementando o porta-a-porta? O porta-a-porta, ele faz o transporte de casa à escola. Os nossos, né, os 2 ônibus, eles servem para saídas pedagógicas. Ok, então, entendi. nessa organização Eu da tinha dúvida escola. com relação a esse funcionamento. Vereador Vinícius Simões. Qual que é o nome do ônibus? Ana Lúcia. Não, do ônibus. Ônibus acessíveis. É os ônibus acessíveis. Ônibus acessíveis. Boa tarde, Ana Boa Lúcia. tarde. Queria cumprimentar os seus colegas de trabalho. Primeiramente, parabenizar a equipe Obrigada. que já trabalha há bastante tempo nessa área tão bonita, vamos dizer assim, que tanto nos inspira, que é trabalhar com os alunos especiais. Então, reconheço o esforço de vocês enquanto servidores da prefeitura, que fazem os sonhos das famílias dessas crianças e dessas crianças se realizarem e que eles, através desse esforço, se tornam pessoas que possuem os mesmos direitos que nós, né? Levar esses direitos a essas pessoas. Então, vai os meus parabéns e o meu reconhecimento. Obrigada. Dentro do debate, em segundo lugar, aqui sobre essa questão, eu faço uma pergunta. Existem alunos especiais espalhados por toda a cidade, ok? Sim, em todas. Existem escolas espalhadas por toda a cidade. Esse termo escola modelo, né, que foi referência, desculpa, né, que foi dito em alguns momentos aqui. Mas o aluno ele pode se matricular em qualquer local no bairro dele. Sim. Então, eu recebi até uma vez um questionamento de um munícipe pedindo para eu fazer uma sugestão para criar uma escola para que todos esses alunos possam estudar juntos ali. Não, Então, não é esse o caminho. Não é inclusão isso. Não é inclusão, né? É exclusão, né? Segregação. Exatamente. Então. E que eu reprovo também de maneira veemente. E que um dia isso foi aplaudido lá na história. Lá atrás. Diante disso, então, assim, aí a questão da medicação, que eu sinto a preocupação do vereador Davi, de fato, é de dar qualidade de vida não só às crianças, mas aos familiares também, que com certeza têm uma vida bastante difícil por conta das lutas, né, diárias, né, que o filho naturalmente possa proporcionar. Então, eu acho assim, que diante da situação em que vivemos, que se a escola, segundo as leis que regem o país, a escola, ela não tem essa função. Não tem. Além de não ter essa função de medicar, ela não é preparada para isso. Exatamente. Não é? Então, assim, eu ainda defendo, neste momento, como ela não é preparada para isso, que ela não faça isso. Mas defendo que seja preparada para isso, obviamente, vereador Davi. Convergência total, ok. De que o aluno possa, em algum momento, quem sabe no futuro, possa ter nas escolas, quem sabe um enfermeiro em cada escola, não sei, isso é um sonho, obviamente, mas assim, sem distorcer a função da educação, da escola, que é escolarizar, não é? De repente uma parceria, uma inserção da Secretaria de Saúde no processo dentro do território de educação. E eu sou professor e sei como é que
que a escola ela é sobrecarregada de uma série de atividades, né? E também vejo a escola como centro de resolução dos problemas sociais. Vejo, no sentido de conscientizar uma nova geração em relação a trânsito, em relação ao meio ambiente e tudo mais. Então, essa é uma afirmação que eu digo, que eu faço em relação a esse debate. Acho que não é função da escola nesse momento. Quem sabe um dia a Secretaria de Saúde possa contribuir para a Secretaria de Educação com isso, sem onerar e sem dar mais sem distorcer as funções da educação. Aí eu quero fazer uma pergunta agora. Existe um mapa, para terminar, existe um mapa das escolas de Vitória em relação à acessibilidade? Um mapa. Acessibilidade não só dentro da escola, mas para chegar à escola. Existe um mapeamento, assim, existem 102 escolas, se eu não me engano. No entorno e dentro, uma avaliação, são tantos por cento de escolas acessíveis, totalmente acessíveis. A gente sabe também que muitas escolas foram construídas em locais que é impossível você garantir acessibilidade, né? Isso é natural. Mas para a gente ter uma noção de como está a situação no município de Vitória, talvez não agora, mas depois mandar para nós, para o vereador Luiz Emanuel, para nós, como Comissão de Educação, ter noção dos avanços, o que falta avançar para garantir a acessibilidade, não só dentro da escola, mas o aluno, por exemplo, que chega num transporte, para ele uma calçada acessível e tudo mais. De repente, mais para frente, mandar para nós um relatório. Existe sim, né, esse levantamento e essa preocupação constante. Claro. Né, até porque a gente identifica, às vezes, escolas que foram entregues, né, recentes, e que a acessibilidade não é total. Né, às vezes é acessível, tem a rampa, o estudante consegue circular em todos os ambientes, mas não tem um banheiro acessível, por exemplo. Né, então, assim, ao identificar essa falta de acesso, né, é feito um movimento, até porque existe o recurso também, algumas escolas recebendo o recurso da verba. Mas tudo é um pouco relativo, né? Tipo, acessibilidade básica, vamos dizer assim, para que então, um aluno possa se locomover dentro da escola ou entrar dentro da escola. Nós temos, assim, a maioria tem uma acessibilidade bem interessante. Mas a gente identifica alguns pontos que precisam ser trabalhados, precisam ser, né, melhor organizados dentro da escola. Tá. Se puder mandar para a Então, gente mais para frente. A gente pode mandar sim, já tempo tem pra esse vocês levantamento, prepararem, do que a gente também está buscando fazer em algumas unidades de Aí você ensino. recebe, Luiz, e passa para nós. Claro. Quem sabe? Claro. Obrigado, tá, pelos Ok. esclarecimentos. E conte com a Comissão de Educação, o vereador Luiz Emanuel, o vice-presidente, Davi A gente que Vansomarinho. agradece, né? A gente Interesse se coloca, o nosso interesse, como o de vocês, é o interesse público. e a gente se coloca, né, à total disposição para as dúvidas, para as questões que vocês tiverem. Obrigado. Precisando, tá bom? Só A gente queria que agradece. deixasse o telefone da Educação Eu não Especial terminei lá ainda, na vereador sede. Davi É Ismael. só para ela Só um deixar o segundinho. telefone da Educação Especial. Mas eu vou falar ainda. Ok. Deixa eu fazer a minha modesta contribuição. Ana Lúcia, primeiro dizer o seguinte, a Câmara não poderia agir de outra forma, isso é uma ideia do vereador Davi Ismael. Eu retornei à Câmara um mês e pouco atrás, e o vereador já tinha programado, como membro da comissão, 2 agendas que se encerram hoje. No mês passado, reunião ordinária, nós discutimos aqui a questão da merenda escolar, uma reunião muito profunda e muito elucidativa, por sinal, e hoje estava reservado exatamente para que vocês viessem e conversassem conosco sobre a questão da educação especial. Isso é em função, se os vereadores me permitem, do nível de exigência da cidade, que faz com que a Câmara Municipal, em particular a Comissão de Educação, seja absolutamente exigente como deve ser. E é isso que o vereador Davi Ismael acabou de dizer aqui, porque ele é demandado por determinadas situações que inusitadamente aparecem. Eu digo inusitadamente porque é inusitadamente mesmo. Nós estamos falando de um dos 10 melhores sistemas educacionais do país, quando o assunto é rede pública de ensino municipal. É isso que é Vitória. E é preciso que a gente se orgulhe disso. Né? Nós não estamos procurando pelo em ovo. Nós estamos identificando determinadas situações que podem ajudar a melhorar, a tornar mais excelente aquilo que já é muito bom. E, naturalmente, a Secretaria Municipal de Educação tem primado, com rigor até, ao longo das últimas gestões, até porque uma grande parte do acervo técnico da Secretaria já está na Prefeitura há muito tempo, vem ultrapassando gestões, e é muito importante dizer isso,
Porque a educação não pode estar resumida a programas de governo particulares. A educação precisa ter uma sequência. O melhor modelo para a educação, a meu juízo, modesto para o futuro do Brasil, é uma educação federalizada, que tem um projeto único para o país inteiro e onde a gente possa ter um roteiro a ser seguido. Não fixo, nada que não possa ser removível. Nós estamos falando aqui de uma discussão que está toda ela prevista num calendário muito antigo, então, assim, de mais de 20 anos, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Ela rege tudo o que nós estamos discutindo aqui. Eu tenho observado, ao longo dos últimos anos, que a educação pública em Vitória tem sido regida na íntegra pela LDB. Conversei com a Secretaria de Educação hoje sobre uma discussão que vocês, inclusive, colocaram aqui hoje, sobre os equipamentos das escolas de ciência e tecnologia, quer dizer, da Praça de Tecnologia, do planetário da universidade. Quer dizer, isso são poucas cidades do Brasil que tem hoje, o que nós fazemos. Essa educação, de fato, ela é inclusiva, porque nós estamos aproximando os nossos alunos, inclusive com um modelo pedagógico bastante interessante, que é você colocar os equipamentos da educação a serviço das regiões. Agora estamos aproximando, vereador Firmino Simões, próximo de um convênio com o IFES, o vereador Fabrício Gandini está aqui, eu preciso ressaltar a presença dele, que foi presidente dessa Comissão de Educação durante muito tempo nos últimos anos, o vereador Reinaldo Bolão, mas essa parceria com o IFES, ela é, mais do que nunca, absolutamente fundamental para o município. É uma novidade que vai se instalando e nós vamos daqui a pouco conseguir construir uma transversalidade de percepções do organismo federal que cresce avantajadamente para daqui a pouco se equiparar à Universidade Federal do Espírito Santo. Esse é o desejo do IFES, esse tem que ser o nosso desejo enquanto cidadão da cidade de Vitória e naturalmente enquanto educador que também sou, né? Então assim, eu acho que estamos num caminho muito bom. Nós infelizmente estamos vivendo um momento de uma convulsão orçamentária que deve melhorar um pouquinho daqui a pouquinho, né? Se tudo correr bem, daqui a pouco, amanhã nós vamos ter já não é um novo presidente, é um novo suspiro para uma democracia que vem se arrastando ao longo do último ano e meio, que precisa ser resgatada. O modelo político precisa ser resgatado. Enfim, tudo isso tem a ver com tudo que nós estamos discutindo, porque, eu queria terminar dizendo isso, apesar de toda a crise, vereador Davi Ismael, vereador Wanderson Marinho, vereador Vinícius Simões, vereadores aqui dessa casa, apesar de toda a crise, apesar de todos os problemas que insistem em nos rodear, nós vamos sobrevivendo muito bem. A saúde pública em Vitória está indo muito bem, a educação pública em Vitória está indo muito bem, ainda que a gente não possa fazer, nesse momento, aquilo que a gente mais gostaria de fazer, que era, por exemplo, ver os nossos professores com a sua reposição das perdas salariais acumuladas durante um ano, entregues novamente, né? Discutindo talvez até uma política de ganho real, mas essa cidade já não é mais a mesma, infelizmente. Então, assim, eu quero agradecer a SEMI que aqui vem nos prestigiar nessa comissão. Voltem sempre que vocês quiserem, não precisa de convite, né? E, naturalmente, a Comissão de Educação, vereador Davi. Eu quero agradecer ao vereador Davi Ismael, porque foi duas agendas importantíssimas. Eu sinto muito ter chegado um pouquinho atrasado, mas vim acompanhando e estou absolutamente convicto. 1.190 crianças são atendidas nessa... 1.190. Gente, isso é extraordinário, tá? Isso é extraordinário. Isso não é qualquer coisa simples, não. Eu não conheço. E se eu não estiver enganado, eu conversei recentemente com a secretária Márcia Lamas, do município de Serra. Lá não tem a metade. E eu tenho certeza que a demanda é muito maior do que está hoje dentro da rede. Possivelmente, vereador Ismael, eu vou pesquisar sobre isso, mas é possível que nós já estejamos atraindo para a educação pública em Vitória grande parcela da demanda que a cidade possa ter. Não precisa pesquisar, não. É isso já é isso. comprovado. Então, é por conta da analogia que eu estou fazendo com os outros municípios. As famílias mudam para a Vitória. Exatamente. Né? Isso eu já descobri, porque há pouco tempo atrás uma família mudou de Vila Velha para cá, por conta do atendimento especial que as escolas de Vitória são capazes de oferecer. Isso é bom que fique registrado. No momento de muita convulsão política, muito debate, a cidade tem o que mostrar. A gestão tem o que mostrar, vereador Fabrício Gandini. É importante isso. É bom que a gente deixe que essa coisa fique bem firmada, porque isso acaba fazendo com que a gente possa evoluir num debate mais profundo, sempre que for chamada essa discussão. Parabéns a vocês aí, muito obrigado pela presença. Vamos passar vereador Luiz Emanuel, vereadores da Comissão de Segurança. Só peço que deixe o telefone, também agradeço claro, a proposta, que eu apresentei no início da nossa reunião. Pode falar publicamente, Ana Lúcia, para o celular? Lógico. O telefone lá do nosso setor é 3135-1048 ou 3135-1049.
né? Qualquer dúvida, alguma situação de alguma família, né? Qualquer situação, podem nos ligar, para a gente estar sempre à disposição para poder acompanhar isso. E, vereador Fabrício Emanuel, Gandini quer nessa falar. esteira de proposta de pauta, ficou estabelecido, queria submeter a sua avaliação, que é a gente conversar sobre o Ronaldo Soares, que a gente está na iminência de resolver um problema antigo, que é as crianças que fazem educação física na rua. É possível ser este o tema proposto para a próxima reunião? Vamos discutir internamente na comissão. Ok. Vamos discutir. A confirmar, então. Vereador Fabrício Gandini, a confirmar. Só parabenizar. Obrigada. A gente sabe, eu tive, como o vereador Luiz Emanuel falou, 4 anos à frente da Comissão de Educação e acompanhei, de fato, essa evolução da política pública em Vitória, sendo considerada referência para o país todinho, né? E eu posso, desde o período anterior, já não é só dessa gestão, já é considerada, não sei se está dando para ouvir? Então, assim, parabenizar pelo trabalho, dizer de fato, o Plano Nacional de Educação, quando fala da inclusão, ele trata de fato não a especialização das escolas, ao contrário, a gente está vendo até uma crise muito grande com o sistema PAI, devido a isso, né? Que foi, o Plano Nacional de Educação foi numa direção e a PAI era uma instituição que recebia aporte de recursos e passou agora a ter que passar para as escolas e não mais para a PAI. Então, essa crise que está ocorrendo, apesar da gente saber da importância que tem a PAI, né? Devido a política nacional está seguindo por esse modelo de as escolas todas serem inclusivas, não simplesmente se gerar um centro de especialização para atender, até para que a gente conviva com as diferenças com tranquilidade. E dizer que estamos à disposição. Parabéns à Comissão também de Educação, que continua esse belo trabalho de acompanhamento da educação no município de Vitória. Ana Luz, obrigado. Ok, obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Né? E se coloca à disposição, né, ao tempo que vocês precisarem. Agradecendo mais uma vez o convite, né, quanto que é importante da gente socializar com a sociedade, o trabalho que a gente vem, né, desenvolvendo lá nas escolas de Vitória, tá bom? Muito Nosso obrigado a abraço, todos obrigada. vocês. Está encerrada a sessão.